Oi, gente, tudo bem? Tô esperando dar o horário aqui pra eu ir pra academia. Eu geralmente malho às 5h30 da manhã, mas esses dias eu não quis, então tô indo por volta das 11 horas da manhã. E eu só queria falar, né? Algum tempo atrás eu postei um vídeo no Instagram falando sobre gerenciar, tentar aprender, degustar emoções como tristeza, raiva, medo e tentar passar por cima disso e superar essas emoções. E eu falei que às vezes a gente eu tenho a impressão de que a gente consegue até certo ponto saber lidar com alegria, mas não sabemos lidar com quando algo é negativo na nossa vida. E aí eu postei esse vídeo e teve uma repercussão muito boa, eu fiquei muito feliz. E nesse mesmo dia eu fui a Ponta Negra, né, junto com a minha cunhada e o filho da prima da minha cunhada. E a gente foi a Ponta Negra passear, também tava eu, meu esposo e a minha cachorrinha. E a gente foi passear, dar uma caminhada. E quando a gente tava voltando pra casa, eu vi o pneu do carro seco e eu fiquei preocupada, né? Eu senti assim cara, isso tá errado, alguma coisa vai acontecer, uma sensação ruim, uma sensação negativa. E aí eu comecei a orar, né? Falar, Senhor, dá o livramento, nos cobre com teu sangue, nos livra de todo mal. E conseguimos chegar até um posto de gasolina e calibramos os pneus. Aí eu achava que até aí era isso, a sensação ruim que eu tava sentindo era por causa dos pneus, tá? Quando estávamos voltando pra casa, eu sei que eu errei, mas enfim, é por isso que se chama acidente, né? Quando a gente estava voltando pra casa, eu estava na faixa da esquerda e o ônibus estava na faixa da direita. E eu deduzi que o ônibus fosse dobrar para a direita, né, já que ele estava na faixa da direita e nós iríamos caminhar para o mesmo lado. Eu acelerei porque de quem vinha de lá para cá tinha um retorno que iria entrar na mesma rua que eu ia entrar, certo? Então eu acelerei porque eu fiquei com medo de o cara que estava vindo na rotatória fosse me cortar. Então eu acelerei e eu esperava que o ônibus fosse para o mesmo lado que eu. Acontece que o ônibus fez isso aqui. Então ele bateu na traseira do carro e o nosso carro sambou, assim fez, né? E não sei como consegui controlar o volante enquanto as pessoas que estavam no carro, que era o Léo, a Debs, o Ben, o Ben nem sentiu, nem sabia, tava tão desligado na dele. Enfim, gritaram, né? E minha cachorrinha também estava no carro. E aí eu estacionei o carro mais à frente. E a minha cunhada, você tá bem? Você tá bem? Eu não conseguia reagir nada. Eu tive um hiperfoco, assim. Eu não gritei, só controlei o carro e consegui manobrar e estacionei. Aí, resumindo a história, meu marido voltou pra ver onde é que tava o ônibus já tinha ido embora. E aí a gente voltou pra casa. Eu não chorei, eu não consegui esboçar nada. E o meu marido tava falando, amor, você precisa falar. Como você se sente? Você precisa falar. E aonde eu ia, se eu fosse tomar um banho, ele vinha comigo e, amor, você precisa falar. E eu, nada. Comi, jantei, né, tomei um banho, e aí quando eu me deitei foi quando eu chorei, assim, eu desabei, porque o barulho, né, do crash lá, tal, da batida atrás do carro foi alto e eles, né, gritando, e eu pensava, meu Deus, meu marido tá sentado atrás, meu Deus, ele se feriu, tá sangrando e tinha uma criança no carro, né? Só que a criança nem tinha, porque a criança tinha brincado tanto, ela tava tão cansada que ela não deu nem conta, ela nem se deu conta do que tinha acontecido, né? E ela também tava com medo da cachorrinha.
Aí tá, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Qual era a emoção certa, né? Eu estudando um pouco sobre isso, eu fiquei, era certo ficar com medo? Era certo ficar com medo. Era certo chorar de tristeza? Era certo chorar de tristeza? Era certo chorar de raiva? Tá acabando aqui a memória e a bateria do cartão, mas vamos lá. Aí eu fiquei, né, pensando nisso. Qual é a emoção certa? Porque tem muita gente que acha que você sorrir dos problemas, você ficar rindo, tendo uma crise de riso em relação a um problema, não é uma coisa boa. Não necessariamente, porque o contrário da depressão é a euforia. Os dois extremos estão... É algo que você precisa dizer assim, tem algo ali que não permite a pessoa sentir a emoção correta. Mais ou menos assim, eu não sou especialista, mas o contrário da depressão é a euforia. Então, tem gente que tem crises de riso em situações de crise. Isso, por que ela tá rindo? Porque qual seria a emoção certa para aquele momento? É a tristeza. Então, pelo pouco que eu já estudei, inteligência emocional, a pessoa saber colocar a emoção certa na proporção certa para cada situação, mais ou menos assim. Aí tudo bem. Aí semanas depois a minha cachorrinha começou a ficar muito quietinha, muito triste e a gente achava que ela tinha comido alguma coisa, algum lagarto, algum caramujo, porque o apelido dela era terrorista, né? E ela também tava no cio, então ela ficava meio dengosa, meio tristezinha, então a gente sempre colocava ela por perto, fazia muito carinho nela, só que ela começou a parar de comer. E aí a gente ficou, não, vamos comprar fígado, e aí a gente deu fígado pra ela, era um domingo. E aí o meu marido deu fígado pra ela comeu e aquela foi a última refeição sólida dela, era um domingo. E justamente no sábado que antecedia esse domingo, tinha acontecido um festival de arte integrada aqui em Manaus. Então a gente saía daqui de casa no sábado, domingo e na segunda, umas 3 horas da tarde e voltava lá para as 10 horas da noite. Então quando a gente chegava, ela tava muito pra baixo. Eu disse, Léo, será que ela tá com saudade? Será que o que é? E ela já não tava comendo, isso já no domingo, de noite ela já não quis comer, ela já não tava tocando na ração dela. Quando foi na segunda de manhã, era o último dia desse festival no espaço hip hop que a gente estava lá, né? Era o último dia do negócio do hip hop lá. Eu já fiquei preocupada e a gente começou a dar água de coco pra ela. A gente tentou dar ração, ela já não queria. E aí quando foi na segunda à noite que a gente chegou, ela já estava deitada lá no quintal. E dava pra ver que os matos estavam todos batidos, porque pelo que eu conheço ela já estava rodando, deitando, então estava todo batido o mato ali do quintal. E Léo, ela vai morrer. Eu falava, Léo, ela vai morrer. E aí eu comecei a ter uma crise de choro e eu falei, cara, o que a gente faz? O que a gente faz? E a gente dava água de coco, dava água, ela bebia, ela respondia muito bem a água e a água de coco. E aí quando foi de segunda pra terça, eu acordei 4 horas da manhã com a cama fazendo barulho, tu. E aí quando eu olho assim, eu deitada desse lado, eu olhei assim, ela tava pertinho de mim, ela tava tendo convulsão. E eu só presenciei convulsão do meu irmão, então aquilo não foi legal, né? Trouxe assim coisas ruins pra mim. E aí eu olhei ela tendo convulsão e eu não sabia o que fazer. E Léo, o que a gente faz? A gente leva pro pronto-socorro, o que a gente faz? E a gente não sabia. E eu fiquei olhando pra ela e chorando. E aí eu peguei e joguei água, né? Comecei a jogar água assim na barriga dela, porque eu lembrei que quando meu irmão teve convulsão, o médico havia falado que era para dar banho em água corrente, para abaixar a temperatura enfim.
E aí quando ela voltou a si, ela passou um bom tempo tendo convulsão, a gente falou, eu vou expor isso com um pouco de vergonha, mas é verdade, então aí eu falei assim, o que a gente faz? A gente tinha uma reserva de emergência que a gente estava guardando para uma outra situação, que é muito importante. E aí o meu marido falou assim, amor, eu quero levar ela pro veterinário, mas esses tratamentos são muito caros e o dinheiro que nós temos é para um outro projeto muito importante pra gente. E eu acho que... Aí eu falei, então a gente vai ficar olhando aqui ela morrer? E aí eu liguei pro meu pai, aí o papai falou, minha filha, a reserva de emergência é pra isso, pra aquilo que você julgar ser emergente, né? Então... se você olha para sua cadelinha e você está percebendo que ela essa situação é uma emergência, cuide dela. E as situações mais pra frente, Deus vai providenciar, vocês vão conseguir de novo esses recursos para esse projeto que vocês querem desenvolver. E ele falou, né, você tem que tomar cuidado porque senão isso pode se tornar uma avareza na sua vida. Aí eu falei, caraca, é mesmo. E a gente acha que nunca... A gente sempre acha que a gente está evoluído espiritualmente o suficiente para não achar que tem algo errado com a gente. Eu achava que eu já tava, tipo, de boas, entendeu? E aí a gente levou, enfim, eu falei, caraca, é mesmo, estamos sendo avarentos, né? A gente tá achando que... Enfim, e eu vou explicar por quê. Parte de mim ficou preocupada de as pessoas... falarem que eu tava gastando muito dinheiro com o animal, né? Porque na nossa sociedade ainda existe muito isso de gastar dinheiro com cachorro. E aí quando eu falei com a minha mãe falou bem assim, minha filha, eu não acho errado tu querer cuidar da cadelinha que você se propôs a cuidar. Eu acho que o problema começa quando o que você poderia fazer por um ser humano você não faz, mas faz por um animal, entendeu? E aí, no contexto que eu vivo, no cristianismo, querendo ou não é errado, porque pessoas antes de animais, né? A nossa cultura já tá invertendo um pouco isso, de dizer que é primeiro os animais, depois as pessoas. Tem um grupo que pensa assim. E tem um grupo que pensa, não, dane-se os animais e é isso aí. E aí a gente levou ela pro veterinário e... O diagnóstico foi sinomose e a gente trouxe ela para casa para fazer o tratamento em casa, né? Se ela não respondesse aos tratamentos, nós iríamos internar. Não deu tempo, não deu tempo nem de concluir o tratamento que a médica havia proposto. Era dia 6, dia 6 por volta das 6h30 da manhã, quando a gente levou ao veterinário. E no dia 7, por volta das 6 horas da manhã, a gente acorda com ela vomitando e eu percebo que ela quer se levantar e a gente quer sair do quarto e eu tento carregar ela junto com meu marido com um tecido, mas meu marido ainda tava dormindo, tava meio lá e cá. Aí eu peguei, me invoquei, carreguei ela. E aí quando eu carrego ela chora e eu sinto que o corpo dela ficou mais... A câmera descarregou. Eu vou tentar concluir por aqui porque senão eu não consigo gravar de novo. E aí eu senti o corpo dela mais pesado no meu braço e eu percebi, não sei, só ficou pesado. E aí eu coloquei ela no chão e eu disse, Léo, ela tá morrendo. E eu comecei a fazer na minha cabeça eu achava que eu tava fazendo alguma coisa. Comecei a fazer massagem cardíaca nela, de algum vídeo anterior que eu tinha visto na minha vida. Comecei a fazer e a gente percebia que ela tava querendo voltar. Até que ela deu um último suspiro assim. E a língua dela começou a ficar roxa e aí ela foi. Aí foram duas coisas que dentro de mim, dois sentimentos que dentro de mim residiram ao mesmo tempo e eu não sei como explicar. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, eu fiquei em paz. Porque eu via que ela estava sofrendo, ela estava muito debilitada. Foi muito rápido mesmo. Foi um fim de semana assim. E aí, os conflitos, né? Aí eu comecei a me analisar. Por que eu não tinha levado minha cadela antes pro veterinário? Aí eu falei, caraca, eu fiquei preocupada
com o que as pessoas poderiam falar sobre gastar dinheiro com animais. E também a minha avareza de querer economizar dinheiro e tentar resolver as coisas aqui em casa. E eu comecei a me analisar, sabe? Eu fiquei pensando assim. E aí eu fiquei muito triste. E hoje faz 1 semana e 2 dias que a Anko faleceu. E eu já ouvi algumas coisas. Por exemplo, eu ouvi pessoas dizendo: ah, tá na hora de tu fazer um nenenzinho pra ocupar a tua mente. Ou alguém falando que... dando uma indireta de que é só um cachorro, entendeu? É só um cachorro. E aí meu pai falou uma frase que eu fiquei pensativa, né? Ele falou que amar precede a dor. Então, tá doendo porque você a amava. Então, é normal sentir dor. E aí, novamente, eu volto para aquele negócio de gerenciar as emoções. Eu ando me escutando, me percebendo, tentando entender, inclusive à luz da Bíblia. É normal eu ficar tão triste? É normal? Até quando é normal ficar triste? E qual proporção é normal ficar triste? Eu sinto falta dela. Aqui em casa, eu estudo de casa, eu trabalho de casa, glória a Deus por isso. E eu passava mais tempo com a Anko do que com qualquer ser humano, então... E eu sinto que muitas pessoas não sabem interpretar o luto por um animalzinho. E às vezes eu fico me observando que até eu me pego tentando dizer: Marcele, ainda bem que não é um filho, ainda bem que não é um parente. E eu vou dizer como eu estava me corrigindo. Eu vi um vídeo de uma mãe que o filho dela estava chorando porque um lagartinho tinha perdido a patinha, um lagartinho de brinquedo. E a mãe pegou o filho e ensinou o filho a ir a uma drogaria e comprar um band-aid para colocar no lagartinho que tinha perdido a patinha. E educação emocional começa nos primeiros... na infância, né? Começa na infância. E nós somos ensinados a quando choramos, quando somos crianças, né? Quando choramos, que os nossos choros, que as nossas dores são besteira. Somos ensinados que aquilo que a gente está vivendo é besteira. Por quê? Porque são ensinados por adultos que já passaram por aquilo e aí entenderam que é besteira. Mas enquanto é uma criança, ela não entende que aquilo é besteira, né? Besteira, que aquilo ali tá tudo bem, que é só um brinquedo. Para uma criança, aquela dor, ela é real, né? E quem é a pessoa que é responsável por educar aquela criança emocionalmente? Supostamente é o pai ou a mãe. Mas convenhamos que os pais e as mães, nem hoje, né? Muitos não sabem gerenciar as próprias emoções, quanto mais orientar uma pessoa em desenvolvimento, como administrar as emoções. Então, quando eu me peguei comparando com a dor de outra pessoa, eu falei: para com isso. Porque a sua dor é proporcional para você, para aquilo que você está vivendo, para a sua situação, para o seu mundo, para a sua realidade. E você ainda está aprendendo a lidar com a dor, com essa dor. E sabe o que eu me observei muito? Eu me lembrei de quando eu era criança, quando eu perdi os meus cachorrinhos. Aí eu perguntava dos meus pais se tinha céu para animal. E eu me senti voltando para a infância. Eu me senti voltando para a infância. Eu me senti uma criança chorando por um cachorrinho. E eu estou tentando me ensinar, né? Como é que eu me ensino? Eu leio, assisto vídeos, eu fico me perguntando: como você tá? Como você se sente? Tente descrever isso em palavras. Mas por que você tá assim? Você com o conhecimento que você tem, tá tudo bem você se sentir assim? Eu fico
eu fico... Na minha cabeça tem dois personagens, eu sempre falo isso, tem dois personagens, o racional e o emocional. Então, hoje eu tô com 27 anos, hoje eu estou aprendendo a me ouvir e entender por que eu estou me sentindo assim. E tentando cada vez menos me importar com o que as pessoas acham. Porque a maioria das pessoas que querem palpitar sobre a minha dor são pessoas que não sabem gerenciar próprias dores. Os próprios traumas. Não sabem, né, superar os traumas, ressignificar traumas. Não sabem nem do que eu tô falando. Infelizmente é isso. É um fato. É rude, mas é um fato. Então... Pessoas que são emocionalmente inteligentes, elas sabem falar a forma certa, né? E aí eu tava falando com meu marido, faz tempo isso, antes de tudo isso acontecer, ele falou que existem duas pessoas. As pessoas que são más, né? Que elas querem que você se sinta mal, e é por isso que elas têm determinado comportamento. E tem pessoas que só são idiotas. Então, boa parte das pessoas que são idiotas, essa é a verdade, são idiotas. Elas foram ensinadas a abafarem as suas dores. Lembra quando é criança que o pai bate, você tá sentindo dor e ele fala, engole o choro. Só que a reação correta, a emoção correta para aquela situação é tristeza e é chorar. E você é ensinado naquele comportamento a bloquear aquilo. Você bate e diz, engole o choro. Porque não tá certo chorar, não tá certo você sentir dor por isso. Você tá sendo castigado porque você merece. Entendeu? E não porque eu estou tentando corrigir alguma coisa em você e educar você em amor. Geralmente é assim. Então, nós somos de uma geração criados assim, que somos batidos, maltratados e somos ensinados a engolir o choro. E eu não quero ser assim. Eu quero poder chorar. Eu quero poder ficar triste. E eu quero dizer que essa é a emoção correta, é o certo, tá tudo bem, e agora vamos aprender a lidar com isso e a degustar as emoções amargas, né? É isso, e eu só queria falar que eu tô sentindo muita falta da minha cachorrinha. E eu não quero me sentir idiota e errada por me sentir triste em relação a isso. E eu quero aprender com isso. Eu acredito que são degraus da vida adulta, né? E às vezes na vida adulta eu estou aprendendo a lidar com uma coisa que era para eu ter aprendido, era para ter aprendido, sei lá, na minha infância. Agora que eu estou aprendendo, né? E essa é uma das lições que eu aprendi com a Anchor. Uma das, né? Porque eu tô me ouvindo. E eu acredito que Deus também fala nessas situações. Eu acredito que Deus tem algo a me ensinar com as perdas. É isso. E agora eu vou malhar.